a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Olá! Hoje o assunto é fascinante. Vamos mergulhar na meteorologia, mas com um foco muito especial, sabe? A ligação dela com a segurança na aviação. Um tema essencial, sem dúvida. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está usando anotações e alguns trechos de um material chamado Introdução à Meteorologia. Nosso objetivo aqui é bem claro, né? Primeiro, entender o que é essa tal de meteorologia. Depois, por que ela é tão crítica para a segurança de qualquer voo. Fundamental. E também, como é que a informação do tempo, essa informação vital, é organizada e chega para quem precisa, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Prontos para essa análise? Vamos lá. Então, começando pelo começo, né? O material define meteorologia como a ciência que estuda a nossa atmosfera, os fenômenos, como tudo funciona lá em cima. E já destaca uma coisa super importante. Para a tripulação, conhecer o tempo não é luxo, é a base para um voo seguro. Parece óbvio, né? Mas o que está por trás disso é gigante. Com certeza. E é aí que a ciência se torna muito prática. Não é só estudo pelo estudo, sabe? Entender a atmosfera, conseguir prever o que ela vai fazer, permite que pilotos, controladores, todo mundo consiga antecipar problemas. Tipo Turbulência forte, formação de gelo, aquelas tempestades com granizo, nevoeiro denso. A meteorologia pega o conhecimento e transforma em prevenção. É segurança ativa mesmo. E para a gente conseguir organizar esse campo tão vasto, o material que a gente consultou propõe uma divisão, duas grandes áreas, né? Acho que ajuda a entender melhor os focos. Exatamente, ajuda bastante a separar as coisas. De um lado, a gente tem o que o material chama de meteorologia pura. Ah, pura. Isso. Essa é mais voltada para a pesquisa mesmo, para a ciência de base. Para a gente descobrir como a atmosfera funciona, suas leis, seus mecanismos. Os exemplos que o material dá são meteorologia sinótica, que olha os grandes sistemas de tempo, né? A dinâmica, que foca mais na física do movimento do ar, e até umas áreas bem específicas, tipo tropical, polar, ou até nuclear, que estuda como o material radioativo se espalharia. É a busca pelo porquê das coisas. Entendi. A ciência pela ciência buscando fundamento. E a outra vertente? A ideia é pegar todo aquele conhecimento da pura e usar para resolver problemas práticos, para ajudar nas atividades humanas. Tem vários exemplos. A marítima, super importante para a navegação, a agrícola para ajudar no plantio, na colheita, a industrial, que pode ver dispersão de poluentes, e claro, a que a gente vai focar mais hoje, a meteorologia aeronáutica. Certo. Então a pura descobre os princípios e a aplicada usa esses princípios para a vida real. Mas elas não devem ser coisas totalmente separadas, imagino. Uma deve ajudar a outra, né? Ótima observação. Elas são totalmente interligadas. Existe uma sinergia constante. Muitas vezes uma descoberta lá na pesquisa pura, sei lá, um entendimento melhor de como nuvens se formam ou como as massas de ar se movem, isso acaba gerando avanços enormes na meteorologia aplicada. Pensa nos modelos de previsão do tempo que rodam em supercomputadores. Sim, daqueles modelos complexos. Exato. Eles são sempre melhorados com base em novas pesquisas, novas equações que descrevem melhor a atmosfera, novos instrumentos, satélites melhores. Muitas vezes, a origem está lá na pesquisa pura. E quem se beneficia direto? Áreas como aviação, com previsões mais confiáveis, voos mais seguros. É um fluxo, sabe? Às vezes demora um pouco para a descoberta virar aplicação, mas acontece. Faz todo sentido. Bom, então vamos focar na nossa área de interesse, a meteorologia aeronáutica. O material define como o estudo dos fenômenos do tempo que afetam especificamente a segurança e eficiência dos voos. E o ponto central parece ser a informação do tempo, como ela protege o voo. E para isso tem um processo, uma sequência de etapas bem definida. Aqui fica bem interessante, né? Sim, essa sequência é a espinha dorsal do serviço todo. É um fluxo bem pensado para garantir que a informação certa, do jeito certo, chegue para a pessoa certa, na hora certa. O material descreve 5 fases principais. A primeira é a observação. É onde tudo começa. Coletar os dados brutos. É basicamente verificar e registrar como está o tempo num lugar e hora específicos. Essa verificação pode ser visual, com o observador treinado, mas hoje em dia é muito mais por instrumentos, né?
O material destaca 3 tipos principais de estações que fazem isso. Quais são elas? Primeiro, a Estação Meteorológica de Superfície, a EMS. Ela foca no que está acontecendo aqui no chão. Temperatura, umidade, pressão, vento, visibilidade, nuvens, se está chovendo, se tem névoa. Aquelas estações que a gente vê nos aeroportos mesmo. Certo, a EMS no solo. E as outras? Depois, tem a Estação Meteorológica de Altitude, a EMA. Essa vai além da superfície. O principal método é a radiosondagem. Eles soltam balões com instrumentos, as radiosondas, pau que sobe medindo temperatura, umidade, pressão, vento em várias altitudes. Isso dá um perfil vertical da atmosfera. Essencial para saber da estabilidade do ar, onde pode ter gelo, as correntes de jato. Entendi. A EMA olha para cima. Falta uma, né? Falta. Os radares meteorológicos, ou ERM. Esses são como olhos eletrônicos. Eles varrem o céu para detectar onde tem chuva, neve, granizo, qual a intensidade, para onde está indo. São chave para monitorar tempestades e outros perigos. Ou seja, a observação já dá 3 visões. O chão, EMS, a coluna de ar, EMA, e uma visão mais ampla de onde está a chuva ou a tempestade, ERM. E depois que observou, o que acontece? Aí vem a divulgação. Não adianta coletar o dado se ele ficar parado lá na estação, né? Essa fase garante que as observações sejam transmitidas rapidinho para outros centros, para o controle de tráfego, para quem mais precisar. É a comunicação fluindo. Ok, observou, divulgou, e agora? Agora coleta. As várias observações de diferentes lugares que foram divulgadas são reunidas de forma organizada, em bancos de dados, sabe? É como juntar as peças de um quebra-cabeça enorme para ter uma visão geral do tempo numa área grande. Temos os dados brutos organizados. Chegou a hora de interpretar tudo isso, imagino. Exatamente. É a fase da análise. É aqui que a inteligência meteorológica entra em ação. Os meteorologistas nos centros especializados pegam todos esses dados, usam o conhecimento deles, rodam os modelos numéricos, olham imagem de satélite, radar e transformam aquela montanha de dados em produtos úteis. Mapas do tempo atual, diagnósticos e o mais importante para o planejamento, as previsões de curto, médio e longo prazo. E, finalmente, como essa análise e essa previsão chega na ponta? Para o piloto, para o controlador. É a última fase, a exposição. Depois de todo esse caminho, observar, divulgar, coletar, analisar os produtos finais, observações recentes, análises, previsões, alertas, são colocados à disposição dos usuários, pilotos, despachantes, controladores, empresas aéreas, todo mundo que precisa. O material até cita um exemplo bem concreto aqui do Brasil, o site da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, o REDEMET. Ah, o REDEMET, sim. Isso, redemet.aéreo.mil.br. É lá que o pessoal da aviação encontra tudo isso para planejar e executar os voos com segurança aqui no Brasil. Então, esse ciclo de 5 fases, observação, divulgação, coleta, análise e exposição, é o que faz a informação do tempo fluir desde o sensor lá no campo até, sei lá, o cockpit do avião. Mas como isso se organiza numa escala maior? Voos internacionais, por exemplo. O tempo não tem fronteira. Perfeito. Essa necessidade de uma visão global e coordenada foi vista há muito tempo. O material menciona um momento histórico chave, a Conferência de Chicago, lá em 1944. A conferência que criou a OACI. Exatamente. Ali nasceu a Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, ou ICAO em inglês. E um dos pilares desse acordo foi justamente a meteorologia. Os países que assinaram concordaram em ter serviços meteorológicos padronizados, uniformes. A lógica é simples, mas poderosa. Um piloto voando de São Paulo para Paris precisa de informação de tempo que seja consistente, que ele entenda igual nos 2 lugares e no caminho todo. Senão vira uma bagunça, né? Com certeza. E como funciona essa padronização global? Quem dita as regras? Para fazer isso funcionar, a OAC criou uma estrutura. Lá no topo tem 2 centros mundiais de área de previsão, os WAFC, World Area Forecast Centers. Um fica em Washington, nos Estados Unidos, e o outro em Londres, no Reino Unido. Pensa neles como as grandes usinas globais de previsão para a aviação.
Eles geram previsões padronizadas para o mundo todo, principalmente de vento e temperatura em altitude e de fenômenos importantes como turbulência, nuvens de tempestade, para os níveis de voo que os aviões comerciais mais usam. Só 2 centros para o mundo inteiro? Parece ser muita responsabilidade. E mas eles usam tecnologia de ponta, modelos globais muito avançados, e o ponto-chave é a conexão. Esses WAFCs mandam suas previsões para os Centros Nacionais de Meteorologia Aeronáutica, os CNMAs, de cada país membro da OAC. Ah, então eles distribuem. Isso. Cada CNMA pega essa informação global, mas aí refina, adiciona dados locais, produz previsões e alertas mais detalhados para o seu próprio espaço aéreo, mas sempre seguindo os padrões internacionais. É como se os WAFCs dessem o mapa geral e os CNMAs colocassem os detalhes regionais e locais. Assim, todo mundo fala a mesma língua meteorológica, fundamental para a segurança dos voos internacionais. Entendi a lógica global. Agora, vamos trazer a lupa aqui para o Brasil. Como essa estrutura funciona por aqui? Quem garante que a gente tenha essa informação padronizada e acessível? Aqui no Brasil, como o material aponta, a responsabilidade é do Comando da Aeronáutica. E ele faz isso através do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DCEA é quem gerencia o nosso espaço aéreo, e a meteorologia é uma parte vital disso. A estrutura operacional aqui se baseia em 2 grandes redes. A rede de Centros Meteorológicos, RCM, e a rede de Estações Meteorológicas, REM. Ok, DCA no comando, RCM e REM operando, mas o que significam essas siglas na prática? Como elas se encaixam naquele fluxo de informação que a gente viu? Quem faz o que nesse sistema brasileiro? É uma sopa de letrinhas, né? São muitas siglas. Mas vamos desmistificar isso pensando na função de cada um, como está descrito nas anotações. Pensa no DCE como maestro, e abaixo dele tem as peças-chave. Primeiro, o CNMA, o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica. Ele é tipo o cérebro central do sistema aqui no Brasil. Ele faz parte do CISEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. A principal função do CNMA é preparar produtos meteorológicos de escala nacional e internacional. Tipo aquelas cartas de tempo significativo, as SIGWX, que mostram onde tem turbulência, gelo, tempestade. E ele também repassa as previsões que recebe, inclusive as dos WAFCs, para os outros centros da rede. Ele é o nosso link com a estrutura global da OEAFC. Certo. O CNMA é o Centro Nacional, o elo global. E a REM, a rede de estações? A REM são os olhos e ouvidos do sistema. É a galera da observação. Ela é formada por aqueles 3 tipos de estação que a gente já falou. A AMS, Estação Meteorológica de Superfície, coleta os dados básicos nos aeródromos vento, visibilidade, nuvens baixas, pressão, temperatura. A linha de frente. Ok. A EMA, Estação Meteorológica de Altitude. Solta os balões, as radiosondas, para ver o perfil vertical da atmosfera. Super importante para prever coisas em altitude. Certo. E a EIRM, Estação de Radares Meteorológicos. Faz a vigilância por radar, detecta e acompanha chuva, tempestade. Essencial para os alertas de curto prazo. Então, a REM fornece a matéria-prima, dados do chão, de cima e da vizinhança pelo radar. E a RCM, a outra rede, o que ela faz com o estudo? A RCM, a Rede de Centros Meteorológicos, é onde a informação é processada, analisada e usada para vigiar e apoiar as operações diretamente. Ela tem diferentes tipos de centros, cada um com um foco. Quais são? Tem o CMV, Centro Meteorológico de Vigilância. Esses ficam geralmente juntos dos Centros de Controle de Área, os ACCs, que controlam o tráfego numa área enorme, a FIR, Região de Informação de Voo. A função do CMV é ficar de olho no tempo dentro da sua FIR, emitir alertas importantes tipo SIGMET para perigos para qualquer avião ou AIRMET para perigos mais relevantes para a aviação menor e dar apoio para o controlador e até para as aeronaves em voo com informação tática. São os vigilantes regionais. Vigilantes do tempo regional, faz sentido. O que mais tem na RCM? Tem o CMM, Centro Meteorológico Militar. O nome já diz, né? É para dar apoio específico para as operações da aviação militar, que podem ter necessidades diferentes. Entendido. Tem o CMA, Centro Meteorológico de Aeródromo.
Esse é focado no tempo de um aeroporto específico. Ele faz as previsões de terminal, os TAFs, as observações detalhadas, METASP, dá briefing para o piloto. Tudo para garantir a segurança e eficiência de pouso, decolagem, movimentação no solo daquele aeroporto. Uau, é realmente uma rede bem complexa e interligada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Um piloto vai voar, ele consulta as informações mais gerais do CNMA e as específicas do CMA do aeroporto de onde ele sai para onde ele vai. Isso. Aí, durante o voo, se tiver alguma coisa, ele pode receber um alerta ou uma informação do CMV da área que ele está sobrevoando. E tudo isso vem dos dados que a REM está coletando sem parar? É mais ou menos isso? Exatamente essa dinâmica. É um ecossistema. Cada peça tem sua função, mas todas trabalham juntas, coordenadas. As estações da REM coletam. O CNMA dá a visão estratégica nacional e internacional. E os centros da RCM, CMV, CMM, CMA, eles refinam, monitoram e aplicam essa informação para as necessidades mais táticas, regionais, militares ou locais. Tudo isso para montar o cenário do tempo mais completo e confiável possível. Desde o planejamento em solo até o acompanhamento em voo. É uma máquina que não para, 24/7. Impressionante mesmo, toda essa estrutura por trás de algo que, para quem está só viajando, muitas vezes nem percebe, né? Bom, vamos dar uma recapitulada nos pontos principais dessa nossa conversa. A gente começou definindo meteorologia, viu a divisão entre pura, pesquisa, e aplicada, uso prático, e focou na aeronáutica como ela é crucial para a segurança. Isso. Depois, a gente desvendou aquele ciclo vital da informação do tempo. Observação com as EMAs, EMA, ERM, aí divulgação, coleta, análise e, finalmente, a exposição, como lá no portal RedMet. O ciclo completo. E, por fim, mapeamos as estruturas que organizam tudo isso. A internacional, com a OACI e os UAFCs garantindo o padrão global, e a nossa estrutura brasileira, robusta, gerenciada pelo DCEA, com o CNMA como nosso cérebro nacional e as redes RCM e REM operando na ponta. Perfeito. E é bom reforçar, essa complexidade toda, essas siglas, essas camadas, não é burocracia à toa. É a estrutura que sustenta a segurança e a eficiência da aviação que a gente tem hoje. Voar é uma das formas mais seguras de viajar, estatisticamente falando. E uma parte enorme dessa segurança vem dessa capacidade de observar, analisar, prever e comunicar o tempo de forma precisa e coordenada. Por trás daquela informação simples de vento na pista ou da previsão de chegada, tem um sistema global e nacional gigante trabalhando sem parar. Faz a gente pensar, né? O nível de organização, de tecnologia, de colaboração internacional que é preciso para fazer o voo que desafia a gravidade, a própria atmosfera, ser algo tão rotineiro e seguro. Exatamente. E para a gente fechar com uma reflexão, voltando um pouco para o começo da nossa conversa, sobre as diferentes formas de observar a atmosfera. Pois é. Se a gente pensar nesses diferentes olhos que usamos para vigiar o tempo, as estações aqui na superfície, os balões que sobem alto, EMA, e os radares que varrem os céus, ERM. Que segredos diferentes sobre a dinâmica da nossa atmosfera cada um deles revela. E como juntar essas diferentes visões ajuda a gente a traçar um caminho mais seguro pelos céus. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando sobre isso.